Nós estamos numa série chamada Ser e Viver. Esse episódio que nós vamos pregar hoje é o episódio 6. Já falamos muitas coisas a respeito do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Nós estamos nesse capítulo 5 de Mateus e é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco dessa palavra. Vocês se lembram que em Mateus capítulo 5, Jesus ele chega e vê as multidões e sobe a esse monte e começa a falar e a pregar sobre os princípios do reino de Deus, como que se deve viver alguém que faz parte do reino de Deus. E é muito parecido com a ideia de Moisés no monte, quando ele sobe no Monte Sinai e recebe as leis para falar a Israel. Então Jesus, ele tem esse movimento semelhante, e ele mostra que ele é o melhor Moisés, que as leis que Moisés trouxe, os padrões e os princípios que ele traz são melhores. Por isso, nós já vimos vários princípios desses valores do reino de Deus, desses valores que regem os súditos do reino de Deus. E nós entendemos que existe uma sequência nessa história toda, onde os pobres em espírito, conseguem então chorar pelos seus pecados e os pecados que estão à sua volta, e com esse coração quebrantado, eles conseguem agir com mansidão diante das afrontas que acontecem sobre eles, diante de um coração desprovido de qualquer coisa, quebrantado pelo seu pecado. Eles conseguem olhar com um coração compassivo as formas de agressão que ele recebe, e sabe que ele consegue deixar e levar para Deus essa situação. O coração dele toma um fogo realmente desejoso de que a justiça de Deus seja feita, e ele é esse que tem fome e sede de justiça. E nós vimos no domingo passado que essa pessoa que é bem-aventurada, que é mais que feliz, essa pessoa que é abençoada, ela consegue agir com misericórdia, que é o fato de você não derramar sobre a pessoa o que ela merece, mas trazer sobre ela as misericórdias do Senhor. Nós vimos tudo isso, então é uma sequência. Nasce do fato de você entender que você é pobre em espírito, e vem com um quebrantamento e todos os desdobramentos que isso pode acontecer. Eu estava olhando, gente, nós deveríamos... Existe um livro chamado O Povo Mais Feliz da Terra. Você e eu deveríamos viver e nos considerar o povo mais feliz dessa terra. Amém? Olha, dá uma olhadinha aqui. A palavra de Deus diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor é feliz. Aquele que foi perdoado é feliz. Quem foi perdoado aqui? Quem foi perdoado aqui? Diga amém. Eu sou feliz por isso. Você é feliz porque você foi perdoado? Você é feliz porque confia no Senhor. Você é feliz porque consegue cuidar dos pobres. Você é feliz porque você foi escolhido por Deus. Você é feliz porque você aprendeu a clamar a Deus. Você é feliz porque está perseverando na fé. Você é feliz porque está guardando as palavras do Senhor. Você é feliz porque está guardando a volta de Jesus. Quem está guardando a volta de Jesus aí? Mas está guardando com felicidade no coração, com ânimo. Você é feliz porque crê sem ver. Você é feliz porque suporta a provação.
Nós somos o povo mais feliz da terra. E Jesus diz que bem-aventurado. Hoje, nós vamos abordar o verso 8 de Mateus 5, que diz que bem-aventurado são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus afirma, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E como, talvez eu poderia perguntar para você hoje assim, como é que está teu coração? Ele se encaixa dentro desse princípio do limpo de coração? Como é que está seu coração? Desde que você acordou até agora, você teve bastante tempo para pecar. Ô pastor, como assim? Ah, com certeza, talvez sua esposa te fez pecar hoje. Não, eu não com certeza, o seu marido talvez tenha te feito o trânsito até chegar aqui. Alguma coisa, como nosso coração tem uma facilidade para se contaminar. E Jesus está dizendo, felizes são os limpos de coração. Felizes são aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. E o coração é o centro da personalidade. O coração é onde a vontade, a razão, a motivação, os desejos, os pensamentos são gerados. Quando Jesus está falando, felizes são os que têm coração puro, ele está falando que felizes são aquelas pessoas em que a vontade delas são pura, os desejos, os pensamentos, as elaborações são realmente feitas de uma maneira que glorifique ao Senhor. Por isso, Mateus 15, 19 diz assim, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, mentiras. É desse coração, é do seu coração, é do nosso coração que vem todas essas coisas. E a pergunta é, como está o teu coração hoje? Porque felizes são os que são puros de coração. Felizes são os puros de coração. Efésios 3,17 diz assim, que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, possamos então aí discernir qual é o tamanho, a largura, a profundidade, ele vai falar. Aonde que Cristo habita? Aonde que Cristo habita? Por isso, nesta manhã, eu quero andar com vocês dentro desse caminho de um coração puro. O que é ser um coração puro? O que significa ter um coração puro? O sentido bíblico de pureza tem a ver pelo menos com 3 áreas. A área da sinceridade, a área da integridade e a área da limpeza, de estar sem mácula. Quem tem o coração sincero, que não é hipócrita, e aí a pergunta é, você é uma pessoa sincera, não é hipócrita? Você é uma pessoa que tem um coração íntegro, não está dividido as suas paixões entre Deus e o mundo, entre Deus e o sexo, Deus o dinheiro, Deus e os meus hobbies, entre um coração que não está contaminado pelo pecado. Alguns dizem assim, olha, talvez você já disse, Deus conhece o quê? É isso? Quem pode dizer assim, Deus conhece o meu coração? Deus conhece o seu coração? Quando você quer mostrar, olha, não adianta você me julgar, Deus conhece o meu coração. Você fica me julgando, mas Deus conhece o meu coração. Eu acho que você deveria tremer ao fazer essa afirmação.
Se Deus conhece o teu coração, você deveria estar com o seu coração e a sua vida tremendo, porque se Deus conhece o teu coração. E a gente sempre usa essa ideia trazendo uma autenticidade de pureza. Deus conhece as intenções do meu coração. Os fariseus, eles valorizavam muito a parte externa, o lavar, os rituais. E Jesus, quando ele está falando sobre isso, ele está falando de uma limpeza que para os fariseus não era tão comum, porque os fariseus, eles se lavavam, eles tinham rituais de purificação, e eles entendiam que esse ritual de purificação externa lhes fazia próximo de Deus. Mas quando Jesus está falando, bem-aventurados os limpos de coração, ele está falando, não adianta você ficar externamente mostrando que você é puro, que você é isso, que você é aquilo, porque Deus, ele está olhando e ele espera que o seu coração seja limpo. Jesus até fala que os fariseus, os escribas, são sepulcros caiados. Sepulcros caiados, a ideia de sepulcros caiados é que quando você olhava para o sepulcro, ele estava pintado, bonito. Era um lugar aprazível. Você vai alguns cemitérios hoje, você vê, nossa, você fala, que lindo. De vez em quando eu vou em velórios e de vez em quando eu posto uma foto. Lindo, gente. Lá no cemitério ali tem um pôr do sol maravilhoso, aqueles túmulos todos alinhadinhos. É uma coisa mais linda, externamente, mas vamos abrir os caixões, vamos abrir as covas e vamos olhar o que está lá dentro. Ali o que está dentro é morte, é podridão. Assim é muitas vezes as nossas vidas. Nós externamente parecemos, dá para você tirar uma foto, né? Olha que coisa mais linda, que igreja mais linda, como você é lindo, como você é linda, como somos lindos. Mas vamos tirar a foto do coração, vamos abrir esse coração, vamos ver o que está dentro dele, o que está dentro do seu coração. Jesus está falando, olha, em contraponto aos fariseus, aos escribas, aos religiosos, eu estou dizendo para vocês que aparentemente vocês podem ter um coração aparentemente puro, mas dentro é o que eu quero ver, dentro. Por fora, como que é o dito? E por dentro? Pão bolorento. Por fora é uma bela viola, mas por dentro é um pão bolorento. Esses somos nós. Por isso o Salmo 86:11, ele diz, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Que o Senhor leve o meu coração a ter a ti somente como o Deus, temer apenas a ti. Tem gente que teme aos homens, tem gente que teme ao governo, tem gente que teme ao julgamento das pessoas, mais do que a Deus. Prefere pecar contra Deus do que desagradar amigos, parentes, familiares, empresa, amigos de escola. Mas quando o Salmo 86:11 diz, dispõe-me o coração para só temer o teu nome, Deus essa oração que está sendo feita, Ele está falando, Senhor, muda o meu coração para que eu não tema ninguém além de Ti. Romanos 7, 22 e 23 diz assim que, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas as minhas atitudes externas, eu quero outra coisa. Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos, e a santificação, sim, a qual ninguém verá. Quando Jesus está falando, felizes são
Bem-aventurados, mais do que felizes, são os que têm o coração limpo, puro. Jesus está falando algo realmente profundo, porque pensa em algo que rouba a nossa alegria. Pensa em algo que rouba a nossa felicidade. Sabe por que você está triste muitas vezes? Por causa do pecado. Felizes são os que têm coração limpo, mas infelizes são os que têm coração sujo. Tem gente que quer abrandar a situação, né? Quem já foi para alguns lugares onde existe uma fossa, onde você faz as suas necessidades, né? E aí dentro desses lugares tem um cal, né? Você faz a sua necessidade, ela cai dentro da fossa lá, e aí para amenizar, você joga cal. E aí quem já teve essa experiência, não sei se é feliz ou infeliz, quando você joga cal, sai um monte de mosca, né? Voando assim, aquela coisa horrorosa. Mas aí você pensa, olha, pelo menos abrandou. Nós temos essa realidade dentro dos nossos corações. Nós estamos muitas vezes trabalhando com crises de tristeza, de depressão. E eu quero dizer para vocês que em algumas situações, sim, são traumas do passado, mas muitas delas são pecados não confessados que trazem tristeza, trazem dor e trazem abatimento. O ladrão da sua felicidade é o pecado. Por isso, eu quero olhar o seu coração e o meu hoje pela palavra. Porque dos 3 pontos que nós falamos que determinam um coração puro, não ser sincero com Deus e conosco é uma das questões que deixa a gente detonado. Nós não conseguimos fazer a oração de Davi. Sabe aquela oração de Davi? Sonda-me, vê se há em mim algum caminho. Nós temos muito de oração do fariseu, que bate no peito: Senhor, eu não sou igual a esses. Essa é a oração comum de muitos crentes. Mas dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda-me. Eu preciso, para que eu tenha um coração limpo, eu preciso ter um coração sincero. Eu preciso ter um coração sincero, e esse coração sincero precisa fazer essa oração. Senhor, sonda o meu coração, olha dentro dele, olha as intenções, olha aquilo que está nascendo. Senhor, eu não quero ter desculpas, eu não quero ter aqui argumentações para me auto-libertar, auto-justificar. Sonda, Senhor, o meu coração. O primeiro passo para você ter um coração limpo é pedir: Senhor, sonda-me. Eu quero ser verdadeiro comigo mesmo. Eu falava agora na classe do DNA, que há poucos, acordei cedo, me ajoelhei na sala e falei: Senhor, eu quero que o Senhor sonde o meu coração. Você sabe o que acontece, né? Quantas coisas bonitas que Deus falou assim: muito bem, isso tudo é pecado. Isso tudo não é para a minha glória. Isso tudo são coisas que você está fazendo para o seu benefício. Quantas vezes você não tem confiado em mim e tem caminhado por caminhos mais fáceis,
dividimos o nosso coração também. Primeiro ponto para que a gente não possa ter um coração puro é ter um coração que não é sincero, não é um coração cheio de hipocrisia. Mas o segundo ponto que a gente vê é que o nosso coração é um coração dividido. E esse coração dividido, Deus fala que o seu coração, quando está dividido, ele não está puro, ele não está limpo. Ele foi colocado alguma coisa além de Deus dentro dele para governar a sua vida. Ninguém pode, Mateus 6:24 diz, ninguém pode, o quê? Servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aqui Jesus coloca, olha, ninguém pode servir a Deus e a mamon, em algumas traduções, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. É um dos meios de eu dividir meu coração. Então, para que eu tenha esse coração limpo, eu preciso, além de não ser um coração hipócrita, sem sinceridade, eu também não posso ter um coração que é dividido. Quais são as paixões que estão dividindo o seu coração? É Deus mais quem? E terceiro, Jesus diz que bem-aventurados são os limpos de coração. E esses limpos de coração são aquelas pessoas que sutilmente, pessoas que têm o coração manchado, maculado, não acontece de uma hora para outra. Salmo 1 diz, não está aqui no texto, mas bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É um processo de queda. Ele não anda, ele está andando nessa jornada da vida, mas ele anda num caminho perigoso dos pecadores. Mas chega um momento que ele para de andar e ele começa a curtir esse caminho dos pecadores, ao ponto de chegar um momento e falar assim, agora é aqui que eu vou ficar. E ele se assenta na roda dos escarnecedores. É sutil, é uma caminhada. Daqui a pouco, quando você se vê, você já foi, já era. Eu estava falando que na graça é mais difícil do que na lei. Porque, pastor, como que é isso? Graça é mais difícil que a lei. Mateus 5:28 diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela. Aonde? Aonde? Então eu preciso ter um coração que ele é um coração sincero, não pode ser um coração hipócrita. Eu preciso ter um coração que não é dividido, é um coração íntegro. Eu não posso ter um coração também que seja um coração manchado pelo pecado. É impossível uma pessoa acostumada com o pecado ser feliz e ter comunhão com Deus. Quem concorda comigo? É impossível uma pessoa acostumada com o pecado ser feliz e ter comunhão com Deus. Porque senão Jesus estaria mentindo, porque diz que felizes são os que têm coração puro. Esses verão a Deus. Quando a gente olha para essa bem-aventurança, quando a gente olha para o povo de Deus, quando a gente olha para essa situação, a gente olha para um relacionamento de que o que eu faço fora afeta meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus deve afetar o que eu faço com as pessoas de fora. Mas nesse caso, eu estou dizendo que o meu coração está blindado, porque está cheio de Deus. Ele está cheio da vontade de servir a Deus integralmente. Não existe espaço nesse coração para o adultério. Não existe espaço para mágoa, ressentimento. Não existe espaço nesse coração para uma maquiagem
Será que se Deus pudesse escolher, talvez hoje, nessa manhã, e olhasse para você assim, olha, eu vou pegar o seu coração, Grazi, e vou pôr aqui na tela tudo o que tem nele. Cada um de nós. Podemos assistir esse coração? Que filme será que a gente vai ver nesse coração? Pode Deus fazer um scanner do seu coração e projetar para que todos possam ver o que está dentro do seu coração? E se eu falasse, vai ser a partir de agora, quem ficar aqui será o seu coração revelado, e todos poderão ver o que está acontecendo dentro dele. Quantos vocês acham que ficariam dentro desse salão? É uma correria. Alguns ficariam assim, eu preciso dizer, meu coração está assim, eu preciso de graça e de misericórdia. Mas outros, eu não quero nem que imagine o que está dentro dele. Por isso, eu quero pensar com vocês, por que a gente não consegue ser feliz? A felicidade está em viver uma vida com o coração puro, limpo. Não será enquanto você tem de dinheiro, não será enquanto você é aceito, enquanto você é amado apenas, porque tem horas que você não será amado pelas pessoas, ainda assim você terá o coração limpo e puro, e você poderá dizer, eu sou feliz porque Deus me ama. Se a sua felicidade está nas pessoas, você está realmente, desgraçadamente, infeliz. Pastor, eu ando com uma tristeza tão grande. A primeira coisa que eu vou falar para você, faz o seguinte: pede para Deus sondar o seu coração, vê se tem algum pecado que você precisa confessar. Confessa e comece a viver a alegria de viver uma vida pura. Mas pastor, a gente faz faxina em casa, e depois que faz a faxina em casa, ninguém quer sujar, né, gente? Aí fica aquele policiamento, né? Olha, põe chinelo, limpa o pé. Já limpou o pé? É aquele policiamento, porque a casa está limpa e a gente não quer que ela põe o punk para fora, ele não vai entrar. Amanda, tira esse cachorro. Porque a gente limpou a casa e quer manter essa casa o quê? Limpa. Jesus já fez isso, ele limpou a nossa casa. Ele perdoou os nossos pecados. Mas cabe a nós vivermos uma vida de constante manutenção dessa limpeza. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. A casa estava uma bagunça, estava suja, estava destruída. Jesus veio e limpou, fez com ela algo extremamente maravilhoso. E hoje nós somos essa casa limpa, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Mas a jornada, o dia a dia, antes da volta de Jesus, ainda a gente vai se contaminando com isso, com aquilo. Cabe fazermos diariamente a manutenção desta casa. Cabe a nós fazermos a manutenção dessa casa. Eu estava falando sobre ceia no DNA, e falei, no dia da ceia a gente precisa pedir perdão por todos os nossos pecados. Eu falei, então, uma vez por mês, né? E até lá a gente vai levando esses pecados. É igual tomar banho. Imagina se a gente tomasse banho uma vez por mês. Tem que ser todo dia, tem que ser toda hora. Tem gente que ficou feliz porque a ideia de tomar banho uma vez por mês lhe agrada. Nós somos brasileiros, e quando a gente vai para a Europa, olha só que chique, a gente conhece alguém de fora, e fala, vocês brasileiros, vocês tomam muito banho.
para nós é um orgulho, sabe? É um orgulho para nós tomarmos muito banho. Tem que ser assim, gente, tem que ser dessa forma. Felizes são os que têm coração limpo. Que delícia é quando você chega diante de Deus, confessa os seus pecados, se levanta justificado por Jesus Cristo. Que delícia é você andar e falar assim, obrigado, Senhor, porque eu lavei agora as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus, porque nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque agora eu confessei os meus pecados e eu estou andando limpo, em liberdade. Ver a Deus. Esse é o benefício. Bem-aventurados são os que o limpo de coração, porque eles verão a Deus. E essa forma de ver a Deus, como que nós vemos a Deus? No presente a gente vê a Deus, no futuro nós veremos a Deus. Eu entendo que esse texto, ver a Deus, não é verão a Deus apenas no que diz respeito ao futuro, mas verão a Deus pela prática da vida de limpeza. Quanto mais eu confesso os meus pecados ao Senhor, mais eu consigo ver Deus. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quanto mais você se arrepende, quanto mais você se aproxima de Deus, porque os seus pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus, mas quanto mais nós nos purificamos, mais próximos de Deus nós ficamos. Mas nós conseguimos ver Deus em algumas situações. Tem gente que não consegue ver a Deus porque está contaminado pelo pecado. Eu não estou conseguindo ver Deus. Por que você não vê Deus? Porque o seu coração está contaminado pelo pecado. Os seus olhos estão tapados, obstruídos. Quer ver a Deus? Vive uma vida arrependida, você vai ver como você vai começar a ver Deus na sua casa, Deus no seu negócio. Mas vive uma vida cheia de... Aí você vê só o demônio no seu patrão, o demônio no professor, demônio na sua esposa. Você só vê coisa ruim, porque o seu coração está contaminado, não vê Deus. Aqueles que têm o coração limpo verão a Deus. Verão a Deus hoje. Eu não estou conseguindo ver a Deus. Fala, Senhor, som do meu coração, acho que tem alguma coisa que está tapando a minha visão. Mas agora, depois que você confessou, você vai começar a ver a Deus. Vai ver a Deus. Nós vemos a Deus pela criação. Nós vemos a Deus pela obra maravilhosa da natureza. Nós vemos a Deus... E aí eu olho para o meu irmão e falo assim, eu estou vendo Deus em você. Como eu vejo Deus na vida de muitos irmãos. Eu olho e falo, Senhor, é Deus. É Deus na obra, no coração, na forma, no cuidado. Eu vejo a Deus na vida de vocês, meus irmãos. Eu vejo a Deus na providência, na provisão, no cuidado, no acordar pela manhã. E eu, toda vez que eu acordo pela manhã, eu falo, Senhor, enche-me do Teu Espírito. Enche-me do Teu Espírito, Senhor. Eu quero Te ver, como a gente canta. E você vai começar a ver. E aquela situação que parecia tão terrível. Mas quando você tem o coração limpo, você olha por um outro olhar. Não com o olhar de julgamento apenas, não com o olhar acusativo, acusador, julgador, mas você olha por um olhar, o olhar de Deus. Ainda não é o jeito que era para ver, porque a gente vê como por um espelho. 1 Coríntios 13, 12 diz, agora vemos como por um espelho, obscuramente, mas depois conheceremos como também somos conhecidos. Eu acho lindo isso aí. Eu quero encerrar essa palavra dizendo assim, uma coisa, algumas pessoas falam, eu tenho que me purificar para ver a Deus.
Será que você tem que se purificar para ver a Deus? Quando Isaías entrou no templo, ele entrou no templo, e a Bíblia diz lá em Isaías 6, que ele viu a Deus. E quando ele viu a Deus, o que ele vê? Ele vê a si mesmo. E ele fala, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Não é pelo seu esforço, presta atenção, querido. Não é pelo seu esforço de santificação que você verá a Deus. Mas é por uma ação dele em relação a você. Ele vai em direção a você. Paulo estava perseguindo a igreja lá no caminho de Damasco. E Deus se apresenta diante dele. Coração cheio de ódio, cheio de vingança. Deus vai no resgate dele. Então, por isso, nessa manhã, eu quero que você entenda que a obra de limpeza do coração vem de Deus, de uma ação de Deus. Agora, você continuar vendo a Deus é uma obra que depende da sua decisão de viver uma vida em santidade. Ele se revelou a você. Você nunca o encontraria. Ele que te encontrou. Você nunca teria chegado até ele se ele não chegasse até você. Porque o nosso coração não quer saber de Deus. Mas ele foi ao seu encontro. Ele foi ao nosso encontro. E nós estamos aqui, hoje, você e eu. Porque fomos encontrados pelo Senhor. E Ele quer se revelar, Ele quer que você o veja. Veja na sua obra, veja na sua palavra. Por isso 1 João 3:2 diz assim, amados, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Como João fala, eu falo para vocês. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Eu não vejo a hora de ter essa visão de Jesus pleno. E essa visão vai me consumir. E eu vou viver na eternidade vendo Jesus. E essa visão vai me transformando, cada vez mais parecido com Ele. Porque eu vou olhando para Ele e isso vai transformando a minha vida. Quanto mais eu oro e busco, peço, Senhor, me santifica, mais eu pareço com Jesus. Mais eu me assemelho a Ele. Você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus, na medida que o seu coração vai se purificando. A Bíblia fala em 1 João 3:3, seguindo, e todo o que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é. Sabe, a maior motivação para você ter um coração puro é ver o Senhor. Ver o Senhor te anima a querer ser mais parecido com Ele. Aquele que tem essa esperança vive uma vida de purificação. Eu tenho a expectativa. O pouquinho que eu estou vendo do Senhor já me deixa fascinado. Imagina quando eu o ver plenamente. Tem um hino, então, se você conhece, mas diz assim, pessoal aí, Marcão, mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Quem conhece esse hino? Diz assim, hei de ver meu Redentor, redimidos junto dele, eu hei de estar. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, quem você vai querer ver? Eu quero ver meu pai, eu quero ver minha mãe.
Ah, eu quero ver Moisés. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Queria que você ficasse de pé. Sabe uma coisa? A gente admira tantos teólogos, a gente que estuda a Bíblia, e a gente fica de queixo caído quando a gente olha assim e fala assim, mas que cara cabeça. Ele conseguiu ver um monte de coisa de Deus que eu nunca vi na vida. E eu vou te dizer uma coisa, querido. O menor crente no céu tem uma compreensão mais ampla de Deus do que o maior teólogo na terra. A pessoa mais simples que vive aqui, quando ela chegar diante de Deus, a visão dela diante de Deus será maior do que o maior teólogo aqui dessa terra. Imagina que beleza, que lindeza, que lindura. É você poder ver Jesus face a face. Quem poderá chegar diante do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Quem chegará diante do Senhor? Aquele que se lava no sangue do Cordeiro. Quem chegará ao monte do Senhor? Aquele que vive e deseja viver uma vida de santidade, que se purifica. Como que a gente se purifica? Na palavra. A palavra de Deus hoje, nessa manhã, está purificando vocês. Essa ministração está trazendo para vocês um desejo de buscar mais ao Senhor. E vocês estão sendo santificados pela palavra. Mas as orações também, quanto mais eu oro e mais eu busco a Deus, mais eu me sinto desejoso de viver uma vida de santidade. Deus nunca vai te rejeitar quando você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei. Perdoa-me, Senhor. Eu vou te perdoar, mas daqui um mês. Ele vai falar assim, vem. Eu te perdoo, venha. Vamos seguir. Você vai me conhecer mais dessa vez. O texto diz, nem as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tem coisa, gente, que é aquele que é limpo de coração, que busca cada vez mais a Deus. Se você buscar mais a Deus, purificando-se cada vez mais, Deus se revelará de uma maneira tremenda sobre a sua vida. Você falar, Senhor, eu não entendi, agora eu estou entendendo. Eu não sabia, mas agora eu estou sabendo. Seus pecados, cada vez diariamente confessados diante do Senhor, vão levar vocês a viver uma vida de intimidade com o Senhor jamais vista. E a gente vai começar a ver Deus. E quando a gente chegar no céu, a gente vai ficar milhares e milhares de anos, porque a gente vai entrar num... E cada dia será um dia diferente. Uma coisa nova a cada dia eu vou descobrir do Senhor. E sabe de uma coisa? Não haverá limite para você, porque Deus é um Deus ilimitado. Passarão 100 milhões de anos e você chegará diante do Senhor e você vai encontrar coisas novas diante dele, porque ele é realmente fascinante. Desesperadamente o nosso coração precisa viver essa vida de intimidade. Eu quero terminar de verdade agora.
Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, irmãos, tenha coragem de entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Entre com ousadia, meu irmão. Lave no sangue de Jesus, purifique-se e entre com ousadia nessa presença, pelo novo e vivo acesso que Ele abriu, através do véu, isso é, do seu corpo, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com o coração sincero, com plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência, e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Amém?